Nós estamos numa série de mensagens que fala dos fundamentos do cristianismo, da prática cristã. Nós vamos falar sobre oração, que parece um tema básico, mas não é. Nós vamos entender um pouco sobre oração e para a gente começar, queria compartilhar com vocês, que eu falei com o Jean. Tem um importante pastor e teólogo brasileiro que fala sobre oração e eu não concordo com ele. E eu me reservei ao direito, na minha insignificância, de não concordar com ele. A gente não concorda com ele em vários... Ele é muito bom, é nosso irmão na fé, mas a nossa posição como Evan é uma posição muito delicada, porque nós somos reformados, teologicamente falando, mas nós somos continuistas. Então tem algumas questões dos reformados que a gente não concorda ou não pratica, e tem algumas questões, acho que dos continuistas a gente está mais tranquilo, né? Mas do pentecostal a gente adere a algumas coisas e outras a gente não pratica. E esse importante teólogo eu não concordo com ele, porque ele falou assim, uma frase assim: a oração move a mão de Deus. E eu não concordo. Eu acredito que a oração molda e move o nosso coração na direção do Senhor. Porque quando a gente fala que a nossa oração move a mão de Deus, a gente vai entrar em aspectos importantes, como vai confundir a questão da soberania de Deus. Porque se Deus depende da minha oração para agir, então Ele não é mais soberano. A gente foge à transcendência do Senhor. Porque se Ele transcende aquilo que eu posso fazer, Ele não depende da minha oração para agir. Estão me acompanhando? Essa afirmação dele de que a oração move a mão de Deus fere alguns aspectos que são importantes de uma boa teologia. Então, a oração não move a mão de Deus, mas molda o nosso coração e move o nosso coração para compreender os propósitos plenos do Senhor. Então, o que a gente vai conversar aqui sobre oração é muito mais uma desconstrução do que uma construção. Então, a gente vai precisar estar com o coração bem aberto para isso. Vamos abrir comigo? A gente vai ficar nos evangelhos hoje. Queria que você abrisse em Mateus 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A minha versão está assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, que o nosso coração seja aberto para ouvir a ministração do Teu Espírito Santo, independente, apesar de mim, das minhas limitações, que o Teu Espírito fale mais do que eu planejei e fale a cada coração de forma pessoal, individual. Em nome de Jesus, manda os Teus anjos nesse lugar para destruir qualquer distorção naquilo que é dito e destruir também qualquer sofisma da nossa mente, qualquer enrijecimento do nosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? O convite de Jesus é o próprio Cristo que está ensinando a orar. E o convite de Jesus é para que a oração, que a partir dele a oração seja um convite para um relacionamento íntimo através da oração. Por que ele fala do quarto? Porque ele está falando de um lugar de intimidade.
Você não leva para o seu quarto alguém que você não tem intimidade. Se eu for visitar a tua casa, se eu não for íntima de você, possivelmente eu vou ficar ali na sala, cozinha, por ali. Mas quando você é íntimo, você já, né? Você tem acesso ao quarto. E ele fala ali, e aí assim, não sei se a sua Bíblia está escrito plena recompensa, mas para a gente entender, a NVI é uma versão que ela é um pouco mais próxima ou a mais próxima do original. Então, Cristo fala de uma recompensa que existe para aqueles que vão para o quarto e oram no quarto. Amém? A gente primeiro precisa compreender o que é a oração na antiga aliança e o que é a oração na nova aliança. A gente entende que nós compreendemos, quase fechado com essa visão teológica, né? De que as alianças, uma nova aliança não abole a antiga. Para quem faz estudo bíblico sabe que Deus, isso não está escrito assim na Bíblia, mas ele vai fazendo várias alianças com o homem, né? Então a gente tem a aliança edênica, que é a aliança do Éden, a aliança adâmica, que é a aliança com Adão, depois a gente tem a aliança noética, que é a aliança com Noé, e várias alianças, mas uma não extingue a outra. Essas alianças, são a revelação progressiva de Deus para a humanidade. E qual é a última aliança? A nova aliança, a consumação de todas, que é Cristo Jesus. Da mesma forma, a devoção e prática da oração também vai sendo progressiva até chegar em Cristo. Estão comigo? Ok? No Antigo Testamento, se vocês lembram, né? Tabernáculo, né? Povo no deserto, aí Deus fala através de Moisés como que ele quer o seu tabernáculo. Junto com o entendimento de como vai ser montado o tabernáculo, Deus ensina como ele deve ser adorado. E é muito, muito, muito difícil e muito detalhado. Por quê? Para mostrar para o povo que realmente sozinhos a gente não consegue. Precisaria vir alguém, o Messias, para tabernacular entre nós. Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. Nós temos acesso à presença do Senhor através do Cristo vivo. Por quê? Você lembra que somente o tabernáculo Deus é onipresente. O inferno não é o lugar da ausência de Deus. É a presença da sua justiça e santa ira do Senhor. Então, Deus é onipresente, mas a manifestação da presença de Deus se dava somente no Santo dos Santos. Vocês lembram disso? Um pouquinho, mais ou menos assim? Ok. A partir de Cristo, Cristo é o tabernáculo. Lembra que o véu se rasgou? A palavra diz o quê? Que o véu representa o quê? O corpo de Cristo rasgado por nós, que nos faz ter acesso à manifestação plena da presença do Pai. Ok. Na antiga aliança, o povo se relacionava... Como que era lá no tabernáculo, né? Tinha o Santo dos Santos, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança continha o quê? Vara de Arão, tábuas dos 10 mandamentos e o maná lá dentro. E em cima da Arca da Aliança ficava um espaço vazio, a gente já falou sobre isso. Justamente porque não poderia haver nada que representasse a presença de Deus, porque ele sempre se manifestava de uma forma diferente para mostrar que ele se manifesta na sarça ardente, na brisa suave e como ele quiser. São as teofanias do Senhor. Ok. Quando o sacerdote ia lá, fazia o sacrifício, havia a manifestação da presença de Deus, esses sinais eram esperados por aquele povo. Então, no Antigo Testamento, a oração era sempre à espera de um onde e um como. Onde ele vai se manifestar e como ele vai se manifestar. Então, a pessoa orava, se fosse no Santo dos Santos ou não, quando ia fazer os sacrifícios, outros sacrifícios, porque haviam sacrifícios que eram feitos do lado de fora, no altar sacrificial. Essa pessoa que ia realizar, que ia orar, quando eles oram no Antigo Testamento, eles estão sempre esperando uma manifestação. Onde e como? Elias ora para o céu, para o sol parar. A gente entende que a terra parou, né? Mas Elias ora para o sol parar. Moisés ora para o mar se abrir. Manifestações onde e como. Sinais visíveis de que Deus está presente. Amém? Quem é
a consumação visível da presença de Deus a partir da nova aliança? Jesus. Então, a partir de Cristo, a oração deixa de ser sobre onde e como e passa a ser sobre quem. Eu quero que vocês tenham isso em mente em tudo que a gente for falar agora. Antiga aliança, onde e como, sinais externos. Nova aliança, quem. E por que essa oração, essa pregação é sobre uma desconstrução? Por que o que ensinaram para a maioria de nós? Eu vou orar e haverá uma manifestação fora, vou me arrepiar. E não é errado. Deus pode continuar usando as suas teofanias, mas essa não deve ser a nossa primeira expectativa através da nova aliança. Através da nova aliança, a nossa expectativa deve ser do quem? E a gente vai entender isso. Se na antiga aliança a oração era a expectativa, principalmente dos profetas, mas de todos. Se na antiga aliança a oração era uma expectativa da revelação de quem Deus era, onde e como, na nova aliança a oração não é sobre uma expectativa, é sobre uma consciência de quem Deus é. Ele já se manifestou, ele é o Cristo ressurreto. É uma consciência. A oração precisa me trazer uma consciência de uma nova identidade que eu tenho em Cristo. Não é do que vai acontecer e se revelar, é do que já aconteceu. Por isso que quando a gente ora esperando um evento externo, uma resposta fora, a gente possivelmente vai se frustrar. Que a gente está orando na direção errada. Eu vou orar e eu vou abrir a Bíblia aqui. E Deus vai me responder. Pode acontecer? Pode, porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Não é dentro de uma caixa. Mas quando você começa a orar por uma consciência do Cristo ressurreto que já se manifestou e a resposta já veio, é incrível como você se torna íntimo do Espírito Santo, que é o quem. Vamos continuar. Se antes a gente via o onde e o como, a gente não, né? Mas se antes, na antiga aliança, a humanidade via o onde e o como através de sinais externos, teofanias e até das próprias tradições, né? Tem que ser esse manto, dessa cor, desse jeito, que são importantes. Na nova aliança, no quem, como que se manifesta o quem, então? O onde e o como a gente sabe como se manifesta. Através das teofanias. E o quem? É em mim. Não. Não é em você. É através. A oração vai fazer com que Cristo se manifeste através de você, na direção do seu irmão. A oração é uma consciência do corpo de Cristo. Por isso você não pode viver a igreja sozinho na sua casa. Por isso a comunhão é mais importante. Eu amo o culto, gente, lindo. Amo aqui. Mas a comunhão é mais importante do que está acontecendo aqui. Aqui a gente vem para entregar aquilo que a gente viveu durante a semana com os nossos irmãos. Sozinho com o Pai. Sozinho com o Pai para manifestar através com os nossos irmãos. Estão me acompanhando? Os nossos relacionamentos horizontais refletem a forma como a gente se relaciona no vertical. Se eu sou uma pessoa muito arisca, o tempo todo espreitando o mal, possivelmente eu tenho facilidade para ver Deus como um Senhor, mas não como meu Pai. E o que me falta? A consciência de quem eu sou. Quando Jesus fala ali, ele fala de 3 tipos. Ele fala do hipócrita, que é o religioso, ele fala do pagão e ele fala do filho. E a gente vai entender esses 3 estilos de pregação. Porque o que a gente não pode dizer é que o pagão não ora. Ele tem fé. A fé não salva você. É o objeto da fé. Tem fé em quê? Tem uma música, né? A arte de viver a fé, só não se sabe fé em quê? Que horrível. Você precisa saber em quem você tem fé. Isso é a consciência. Não adianta só ter fé. O pagão ora com fé.
Vamos entender esses 3 estilos. Então Jesus divide os hipócritas, os pagãos e os filhos. Os hipócritas, ele diz ali, tá lá no versículo, no 5 mesmo. Oram nas sinagogas a fim de serem vistos, recompensados. Os hipócritas, eles oram no local correto, eles oram de acordo com aquilo que foi ensinado, eles oram da maneira correta, mas a intenção do coração está errada, porque é mais ou menos assim, Senhor, está na sua palavra, você prometeu, você vai cumprir, está escrito. Não parece genuíno essa oração? Mas você está sendo hipócrita, porque você está orando com base naquilo que você acha que merece, porque ele prometeu. Uma sincera hipocrisia. É uma sincera hipocrisia. Você percebe, querido, como Satanás... Você entende que Satanás, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Certo? E quando Satanás vai tentar Jesus, ele não tenta... Sei lá, ele não faz um grande... Ele tenta com a palavra de Deus. De forma distorcida. Mas não está escrito que você é filho? Não está escrito que ele dará ordem aos anjos para pedras se tornarem pães? A gente precisa estar atento, consciente todo o tempo da identidade que foi revelada para nós através de Cristo. A busca hipócrita do religioso é genuína, mas ela é rasa. Porque ela está com base naquilo que ele acha que merece, afinal de contas Deus prometeu. E não na revelação do Cristo, que é o cumprimento da promessa. E todas as outras coisas são supérfluas diante da revelação de Cristo. Ele busca pelo que ele acha que merece, porque ele está fazendo a parte dele, ele está orando como foi ensinado, ele está fazendo o que tem que ser feito. A oração na nova aliança, ela revela uma transformação da nossa mente. Nós agora fomos moldados à mentalidade de Cristo. Jesus diz que esse primeiro grupo, que são os hipócritas, se você ler ali, ele fala: eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Aqui, ele pode estar falando da recompensa que eles almejam, porque estão sendo vistos pelos outros, estão sendo reconhecidos. Mas existe uma vertente teológica interessante que eu queria apresentar para vocês, em que Jesus poderia estar falando, os hipócritas estão falando, eles estão orando pelo que acham que merecem, falando alto, querendo algo que na verdade eles já receberam, que sou eu, a plena recompensa. Na antiga aliança, eles oravam para a revelação plena da manifestação de Deus, e a revelação plena da manifestação de Deus é o próprio Cristo. Então é como se Jesus estivesse na frente deles, eles orando, orando, Senhor, você me prometeu, olha aqui. E Jesus assim, sim, meu Pai prometeu, sou eu estou aqui, desfrute de mim. Você está exigindo algo que já foi revelado, eu sou a plena recompensa. Estão me acompanhando? O segundo tipo são os pagãos. Jesus diz: eles repetem a mesma coisa, pensam que por muito falarem serão ouvidos. Algumas Bíblias podem trazer vãs repetições, ao invés de repetirem muitas vezes. Querido, Jesus não condena as repetições, ele condena as vãs repetições. Então, quando você ora, santo, 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 você não está fazendo vã repetição se você estiver consciente do que você está fazendo. E o que Jesus diz? Que os pagãos, olha o que ele fala, não sejam iguais a eles. Iguais a quê? Em quê? Em quê, Jesus? Porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então o pagão ora por uma necessidade atendida. Jesus, eu preciso disso, o que eu preciso fazer? Orar quantas vezes? Orar 23 vezes? Vamos orar 23 vezes. Quantos jejum tem que fazer? Para receber algo que também afronta a soberania de Deus, porque ele já sabe o que você precisa.
Isso quer dizer que você não tem que pedir? Não, a gente já vai chegar lá, calma, segura o coração. Mas o que ele está dizendo é que o pagão, o foco da oração do pagão é com base naquilo que ele precisa. Não é com base de relacionamento, num relacionamento. Tá, mas então não é para pedir. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Tá estranho, né? Tá ficando confuso. Vamos ler comigo? Vai, avance um pouquinho mais para frente. Vamos em Lucas. Nós vamos ler do 1 ao 13. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Então, agora é Lucas escrevendo o mesmo episódio que Mateus escreveu. Outro estilo de escrita. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar o que você me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai no meio de vocês, se seu filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus está louco, porque o registro de Mateus diz que ele fala: não orem igual aos pagãos, que os pagãos ficam orando para pedir. E Deus já sabe, o Pai do céu sabe o que você precisa. Aí aqui ele fala: bata sem parar, peça e será dado. A gente vai no próximo culto falar sobre a Bíblia. A Bíblia confirma a própria Bíblia, ela é inerrante, infalível, a fiel Escritura. A gente vai entender o porquê. Parece antagônico, mas não é. A falha na interpretação bíblica aprisiona as nossas mentes. Lembrem que a oração é uma consciência, de uma transformação, de uma mentalidade cristã. A palavra diz que quando eu era menino, eu me comportava como menino, comia como menino. Inclusive o apóstolo Paulo, se eu não me engano, numa carta aos Efésios, dá bronca naquela igreja, porque fala assim: há quanto tempo vocês estão comendo leite? Já era para vocês estarem comendo carne. Estão sendo enganados por vento de doutrina. Alguns aqui, eu tenho certeza que já ouviram assim: não, a gente tem que pedir, porque está escrito, peça e será dado, bata e vai abrir. Deus prometeu, Ele falou, a gente tem que pedir. A gente tem que fazer igual Jesus falou. Mas vamos ler ali o final do versículo, o que ele fala? 13. Você acabou de ler, não prestou atenção, mas vamos ler de novo. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o quê? Então, o que a pessoa que está batendo está pedindo? Um carro novo? Está pedindo o Espírito Santo. É a busca incessante do Espírito Santo. Porque a oração, na nova aliança, é sobre um quem. Não sobre um onde e um como. E quem capacita? Cristo em mim e através de mim, quem é? É o Espírito Santo. Plot twist. Então essa busca incessante de bater, não é pelas suas necessidades, porque o seu Pai conhece o que você precisa. É pelo Espírito Santo. Estão caminhando comigo? A oração é sobre uma nova consciência, uma nova mentalidade de filhos. Meu Pai sabe. E o que me resta? Desfrutar desse lugar
de filho. Como? Sendo filho e manifestando isso na minha relação com os meus irmãos. Vamos voltar para Mateus. Vamos lá para 21. Mateus 21. Mateus 21, 18. Título da perícope. Figueira seca. Ou algo assim. Alguém tem outro título? Isso aí. De vocês é mais pesada. A minha é só a figueira. De vocês tem um spoiler. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O que ele está falando aqui? Porque isso também, lembra que essa pregação é sobre uma desconstrução. A maioria de nós já ouviu isso. Não, Jesus disse que se a gente crer, tudo que a gente pedir, até uma montanha. Texto sem contexto, pretexto para heresia. Realmente ele disse isso. Mas ele está falando de um contexto específico. O comentário de Cambridge, ele afirma que a figueira, ela primeiro produz frutos e depois folhas. Então, se você olha para uma figueira e ela tem folhas, a tua compreensão é que logo ela tem frutos. Porque se ela tem folhas, ela tem que ter frutos, porque os frutos vieram primeiro. Quando Jesus olha para aquela figueira, você acha que Jesus foi pego de surpresa? Ele olhou para a figueira e falou, não tem fruto. Não, Jesus estava usando aquilo ali como uma metáfora para ensinar aqueles discípulos e a nós alguma coisa, ok? Jesus está usando a história da figueira para denunciar a hipocrisia daquele tempo. Muito diferente dos tempos de hoje, né? Que as pessoas não são hipócritas. Mas, na verdade, a figueira é o primeiro Instagram da história. É o primeiro filtro do Instagram da história, a figueira. Que tem folha, que é robusto, mas não está dando fruto nenhum. A figueira é o primeiro. Essa denúncia de Jesus, quando ele fala, se você orar com fé, se crerem, receberão, ele está falando da manifestação dos propósitos do Senhor. Não de você orar por um carro e receber. Não que eu acho que Deus não quer te dar um carro. Mas se essa foi a intenção do seu coração, na sua oração e no seu relacionamento, meu amigo, você não entendeu ainda quem Jesus é e quem você é, por consequência. O que Jesus está falando ali, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão, ele está falando da denúncia contra a hipocrisia do nosso tempo. Da manifestação do propósito de Deus através de nós. Trazer um outro tipo de perspectiva para o evento, para o fenômeno da figueira, é trazer uma perspectiva humanista. É sobre mim. Tudo que eu orar vai me ser dado. Ora. Essa perspectiva humanista do Evangelho cria um outro Deus, que sou eu mesmo, e tira Jesus do centro. E aí, é importante a gente entender o que aconteceu, o momento em que aconteceu essa história da figueira. Suba um pouco comigo, vamos no versículo 12, na outra perícope. Qual é o título que está aí? Aqui está Jesus purifica o templo. Qual é o título que está? Jesus purifica o templo. Então, fica com a história da figueira no seu coração, tá? Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, as crianças
e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram, não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, vocês nunca leram, dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, suscitaste louvor, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Interessante, né? Quem se aproxima de Jesus são os cegos e os mancos. O episódio da figueira aconteceu logo após a purificação do templo. Então, Jesus não está fazendo uma coisa diferente na figueira. Ele está concluindo o que ele começou na purificação do templo, denunciando a hipocrisia. Ele entra no templo, todo mundo vendendo coisas, inclusive, deixa eu dar uma notícia para vocês. Os templos, os nossos templos, a maioria dos templos atuais de mega igreja são muito parecidos com os templos pagãos da Roma Antiga. E o povo havia pervertido a essência do que era o templo e se comparado aos templos pagãos, fazendo da casa do Senhor um negócio. Quando Jesus entra, derruba tudo, bravo, nem toda ira é ruim. A ira santa, nós somos dotados desse sentimento por um motivo. Ele vira tudo, denuncia. Ele sai dali e encontra a figueira. E ele ensina algo para os seus discípulos. A hipocrisia, tudo que a gente pedir de acordo com o propósito de derrubar isso aqui, vai ser dado. Amém. A oração é uma consciência que revela o entendimento da minha nova mentalidade. E aí, quando você canta, o louvor deveria ser uma oração musicalizada. Você está fazendo uma oração cantando. Por isso que nas vigílias, às vezes, a gente começa a não fazer um louvor e começa a falar com a música no fundo, né? Quando você canta, tem que prestar atenção no que você está cantando, para trazer uma consciência do que você está cantando. E aí eu vou trazer dois louvores para vocês entenderem, que são lindos, mas para vocês entenderem do que eu estou falando. Um muito antigo e um mais novo. Tem um louvor muito antigo que falava assim: os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa era agora, fruto daquilo que já morreu. Não podes pensar que é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me a águas tranquilas. Sara-me, refrigera minha alma. Restitui. Eu sei que você já cantou essa música chorando em algum momento da sua vida. Mas você entende que é tudo bíblico. Leva-me a águas tranquilas. As promessas que você fez, é tudo bíblico. Não tem nada antibíblico. Jesus vai sarar a nossa dor, é tudo bíblico. Mas você entende que isso não revela uma mentalidade de filho? Amém? Outra. Essa é mais recente. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. O fogo não me queima, tá falando Daniel, bíblico. As águas não vou afundar, Pedro. Pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Poxa, estou guardado no esconderijo do Altíssimo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu interesse em Deus é não perder batalhas. Quem é você? Israel? No Antigo Testamento? Ai, porque eu sou o Israel de Deus. Então lê a revelação toda do que vai acontecer com Israel no final. Seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti. Irás prover de novo. Tudo bíblico. Deus vai prover. Ele é Jeová Jiré. Ele é o Senhor da batalha. Mas isso revela um coração que não está adequado. E é tudo pra mim, né? Tudo pra mim. Tudo sobre mim, né?
Senhor, faz pra mim, vem pra mim, faz comigo. Me cura, me sara. Quem que faz isso? Os pagãos. Me cura, me sara, vem aqui, por favor. O que Jesus fala ali? Eu já estou terminando. Quando Jesus fala ali, minha casa será chamada casa de oração. A gente viu que na antiga aliança, a oração era sobre um onde e um como. Na nova aliança, a oração é sobre um quem. Eu sei quem sou e transbordo isso nos meus relacionamentos, certo? Então, quando Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração, o que ele está dizendo é, a minha casa será chamada casa de relacionamentos. Relacionamento com o pai, relacionamento entre os filhos. Imagine que você está numa mesa, e esse exemplo não é meu, é do Paulo, tá? E aí você está numa mesa com seu pai. E aí você quer o pão, você tá assim, né? Você quer o pão, você fica, pai, você me prometeu, me passa o pão, eu tô com fome, passa o pão pra mim, você me não disse que você ia fazer pão, me passa o pão. É assim que você fala com seu pai? Eu espero que não, se for, faça terapia, procure, não é normal. Ou você fica assim, pai, eu tô morrendo de fome, pelo amor de Deus, me dá pão, passa o pão, por favor, o que eu preciso fazer pra você me passar o pão? Não, mas você não deixa de pedir o pão, mas como que você fala? Pai, me passa o pão. É um relacionamento. Fez sentido? Não é mais difícil. Porque você tem que estar o tempo todo consciente do que você está fazendo. Ser crente é um chamado a sair do raso. Então você parou de cantar, você vai prover de novo, você parou de orar, você vai me sarar, e você passou a se relacionar com o Pai e desfrutar desse relacionamento. E o tempo todo o que Satanás vai fazer? Colocar você como hipócrita e como pagão, sem você perceber. Porque eles estavam se relacionando com Deus. Eles estavam. Quando nós desfrutamos dessa nova aliança, da graça revelada em Jesus, nós entendemos que essa oração, ela é uma oração de um filho. E aí, não é um problema você fazer uma oração de desligamento de almas. Se é o que Deus, no momento da oração lá com você, revelou para você. Mas você não pode achar que essa oração vai fazer com que o seu passado seja desligado e agora você possa ter um bom casamento. Porque aí a tua fé não está em Deus, está na oração que você vai fazer. Você entendeu como é sutil? Tem que ler esse livro, fazer essa oração. Por que a gente não faz curso de batismo? Porque, amigo, você entendeu os 4 pontos do Evangelho? Criação, queda, redenção, consumação. Entendeu? É isso. O resto vai ser na jornada caminhando para Cristo. Porque senão você está tendo fé no seu conhecimento. E não no Cristo. No entendimento. E não no Cristo. E a oração é uma consciência. Não, eu tenho consciência. Cristo é o Filho de Deus. Morreu por mim e vai voltar. Amém. Se batiza. É isso. Tomei consciência. Não preciso entender, preciso ter consciência. E assim é com todas as coisas. Deus me ama. Eu quero convidar vocês que a gente ore. E eu vou apagar a luz aqui para você ficar mais confortável. A gente já está terminando, é a última oração. Não precisa chamar as crianças ainda. Porque eu gostaria de convidar você a fechar os olhos. E aí, você vai ensinar para o seu corpo e para a sua mente onde você está agora. Respira fundo. Desacelera os pensamentos. Porque na hora da oração, Satanás manda 1 milhão de preocupações. Traz a consciência de que Jesus está aqui. Que o Espírito Santo nos capacita a ser um corpo.
Cristo revelado em nós, através do Espírito Santo, nos faz nos relacionar com Ele e com os nossos irmãos. Nos relacionando com Ele, a gente tem a consciência de filho e a consciência de unidade com os irmãos. Se nós somos um corpo, a gente precisa entender que a mão não odeia o nariz. O nariz não odeia o fígado. O corpo funciona. Jesus, nos traz a consciência da Tua presença aqui. A consciência da nossa identidade. Nosso relacionamento com Você não se dá com base no quanto nós Te conhecemos, no quanto nós Te entendemos ou no quanto nós já tivemos experiências com Você, embora tudo isso seja lícito. Nosso relacionamento contigo se dá através da consciência de que somos Seus filhos. E é através disso que as outras coisas vêm, e não por causa das outras coisas. Jesus, nos desperta nesse tempo, num tempo de vida automática, de acelero das coisas, das pessoas quererem fazer muitas e muitas coisas ao mesmo tempo. Nos ensina a desfrutar do relacionamento contigo e com os nossos irmãos, através do Espírito Santo. Protege essa igreja de qualquer rugura nos relacionamentos, de cada um com o Pai e com o outro. Que o Teu Espírito Santo seja a plena consciência de quem nós somos. Ainda de olhos fechados, nós vamos fazer a oração que Jesus ensinou, mas agora conscientes do que nós estamos orando, sentados na mesa com um Pai de amor que nos ama, que nos atraiu. Isso não teve nada a ver com o nosso desempenho, com o que nós fizemos para merecer. Essa é a maior incógnita da nossa vida, porque Ele decidiu nos amar. Nunca saberemos, talvez na glória. Então nós vamos orar por isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, querido.